Você já parou para pensar como uma pergunta simples, tipo sobre namoro, pode virar uma bola de neve e te levar a questionar o sentido de tudo? Pois é exatamente essa a jornada que a gente vai acompanhar hoje. A gente vai entrar na mente de um autor que começa falando sobre o risco de se apaixonar e quando a gente vê, ele está questionando a própria realidade. É uma linha de raciocínio, olha, fascinante. Então, bora lá. E olha só de onde tudo parte. Vale a pena se envolver com uma mulher? Parece uma pergunta que qualquer um poderia se fazer, né? Mas para ele, isso aqui não é só um desabafo. É a primeira pecinha de um dominó filosófico que vai cair. É a semente de um pensamento que vai levar a gente para lugares que, sério, você não imagina. Ok, então esse é o nosso mapa. A gente vai seguir o raciocínio dele passo a passo. Primeiro, o risco nos relacionamentos. Depois, a gente vê como isso leva a questionar se vale a pena ter filhos, o valor da vida em si. E no final, essa busca maluca por conhecimento. Cada tópico aqui é um degrau que ele sobe nessa escada de pensamento. Beleza, vamos começar. A primeira peça desse quebra-cabeça todo é como ele enxerga os relacionamentos. Para ele, a coisa toda já começa com uma ideia bem forte. Se envolver com alguém, romanticamente falando, é basicamente uma atividade de altíssimo risco. E para dar base para essa desconfiança toda, ele não tira do nada, não. Ele vai buscar um fundamento bem antigo, quase universal, uma citação da Bíblia. Mas o mais legal aqui é o jeito que ele interpreta isso. Ele pega essa ideia de não confiar no homem e estica ela para todas as relações. E para ele, os relacionamentos amorosos são tipo o campo mais perigoso de todos. E aqui a gente entende de onde vem essa desconfiança na prática. Ele olha para a sociedade e vê o que ele chama de um padrão duplo bem claro quando se trata das consequências da violência entre homens e mulheres. Na cabeça dele, essa diferença de tratamento mostra que, para o homem, um relacionamento não é só um risco de sair com o coração partido. É um risco muito maior, um risco de vida mesmo. E aí a gente chega na palavra central de tudo isso: aposta. Quando ele fala de relacionamento, não é sobre o risco de levar um fora, sabe? É uma aposta literal mesmo. Um jogo de roleta russa, onde o que está na mesa não é o seu coração, mas a sua própria vida. Certo. E partindo dessa ideia de que a vida pessoal já é um risco enorme, o pensamento dele começa a crescer. Peraí, se a minha vida já é arriscada, o que isso significa sobre trazer uma nova vida para o mundo? A coisa começa a ficar mais séria. Então a lógica dele vai se expandindo, né? Se a nossa própria existência já é essa coisa arriscada, cheia de perigo, aí vem a pergunta que é um soco no estômago. Será que é certo, moralmente falando, trazer mais alguém, uma criança, para esse mesmo mundo? E a resposta dele para essa pergunta é um não bem direto, sem firula. Na visão dele, sofrer na vida não é uma possibilidade, é uma certeza. Então, se você for seguir essa lógica, ter um filho é, na essência, colocar mais uma pessoa no mundo só para ela sofrer. E o mais maluco é como ele justifica isso. Ele não enxerga essa decisão como algo egoísta, pelo contrário, para ele isso é um máximo da empatia. Pensa bem na lógica. Se você sabe que a vida tem sofrimento garantido e você realmente se importa com os outros, por que você colocaria alguém que você ama nessa situação? Para ele, a coisa mais empática a se fazer é não fazer nada, é não ter filhos. Ok, agora ele vai juntar tudo. De um lado, o risco dos relacionamentos. Do outro, a certeza do sofrimento. E essa combinação leva ele a uma conclusão bem forte sobre o quanto a vida vale e o que fazer com ela. E esse aqui é o ponto central que segura todo o argumento dele. A vida, para ele, é uma coisa que não tem preço, é inestimável. E, pensa bem, se uma coisa é inestimável, você não aposta a ela, certo? Qualquer risco, por menor que pareça, vira um absurdo quando o que está em jogo é a única vida que você tem. E com base nisso tudo, ele chega numa conclusão bem prática para a vida dele. Ele simplesmente decide conscientemente parar de procurar por um relacionamento. Na matemática dele, o possível prêmio não chega nem perto de justificar o risco de perder a coisa mais valiosa que ele tem: a própria vida. É aqui que a história dá uma virada. E que virada! Depois de decidir que vai sair do jogo dos relacionamentos, o objetivo dele muda completamente. Ele não quer mais participar. Agora, ele quer entender como o jogo funciona. Isso muda tudo para ele, sabe? Aquele desejo de ter alguém agora vira uma curiosidade de entender como as mulheres funcionam, como se fossem um sistema super complexo. É como se ele largasse o campo de futebol e fosse para a cabine de análise. E olha só o tamanho da nova ambição dele. É gigante. Ele pensa assim: ok, para eu entender uma parte específica da realidade,
que são as mulheres, primeiro eu preciso entender a realidade inteira. E essa lógica o leva a uma conclusão, assim, impressionante. Para entender de verdade as regras do jogo, ele precisa, numa metáfora, ler os pensamentos de Deus. E agora a gente chega na parte final, a mais abstrata de toda essa filosofia. Com esse objetivo de entender tudo, qual é o ponto final? Onde ele quer chegar com todo esse conhecimento? O objetivo final dele é, basicamente, transcender. É acumular tanto, mas tanto conhecimento sobre como o universo funciona que ele consiga operar em outro nível. Alcançar um estado de consciência que, nas palavras dele, o coloque acima de todos os seres humanos. Só que aí, bem no topo dessa ambição toda, surge uma dúvida que vem da própria ciência e que é, francamente, apavorante. E se a realidade for só uma máquina? Sem sentido, sem propósito, onde tudo já está determinado? Se for isso, toda essa busca gigante por conhecimento seria o mesmo que nada. Seria como correr atrás do vento. E é aí que a gente entende a motivação final dele. A busca por esse conhecimento todo não é mais para ter poder ou para entender mulher. Virou uma questão de sobrevivência existencial. Ele precisa saber a verdade. Ele precisa chegar lá no topo para ter a resposta. Afinal, a ciência está certa? A vida é só uma ilusão, sem sentido nenhum? E a gente termina exatamente com essa dúvida no ar. A jornada dele, que começou com uma pergunta sobre amor, levou a gente até a beira do abismo do sentido da vida. No fim das contas, para que serve o conhecimento? Para a gente ter mais controle sobre a nossa vida? Ou só para esfregar na nossa cara o quão pouco controle a gente tem de verdade? Essa aí fica para a gente pensar.